Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a busca e apreensão contra o Malafaia, meu amigo. O Alexandre de Moraes botou o Malafaia no inquérito, mandou fazer busca e apreensão na casa do Malafaia, mandou pararem o Malafaia no aeroporto e tomar o celular dele, e já começaram a vazar conversas do Malafaia. Olha que coisa, bicho. A verdade é a seguinte, se você olhar as conversas que vazaram, só prova uma coisa, não tem crime nenhum aí. A Polícia Federal fez isso justamente numa Fishing Expedition, né? O Malafaia critica o Eduardo Bolsonaro em algumas situações, elogia o Flávio Bolsonaro, fala com o presidente como um amigo, como uma pessoa íntima, né? Então faz algumas críticas sérias ali, mas no final das contas, em termos de crime, não tem nada ali. O que mais assusta nessa história é o porquê que o Malafaia está sendo perseguido dessa forma, porque, mais uma vez, não tem nada de crime nisso. E eu vou dizer para você por que o Malafaia está sendo perseguido. Aqui, ó, aqui, ó. Oposição convoca ato na Paulista no dia 7 de setembro. Isso saiu ontem. Hoje, o Malafaia sofreu busca e apreensão. Pois é isso que o Alexandre de Moraes está querendo. Ele está querendo proibir manifestações contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Ele viu que a manifestação do dia 3 de agosto chamou muita gente, encheu o Brasil, ele acha que vai controlar a opinião do Brasil, a opinião que o mundo tem sobre o Brasil, com base em proibição de manifestação. É isso que ele quer. O motivo dessa busca e apreensão é para intimidar o Malafaia, para ele não chamar manifestações para o 7 de setembro, porque o Alexandre de Moraes sabe que está pegando mal essas manifestações. O pessoal lá fora, a esquerda lá fora, queria muito criticar o Bolsonaro e coisa e tal, mas tem um problema. Como é que mostra aquelas manifestações enormes no Brasil inteiro, o pessoal a favor do Bolsonaro? Como é que vai dizer que o Bolsonaro está errado se a maior parte do povo brasileiro está do lado do Bolsonaro? É por isso que ele está sendo perseguido agora. Um absurdo completo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Pressão Alta, Xandari Love e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Alexandre de Moraes diz que Malafaia cometeu crimes de coação e obstrução ao lado de Bolsonaro. Botou o Malafaia no mesmo inquérito em que está sendo avaliado o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, sendo que qual é o crime que o Malafaia teria cometido? Ele teria chamado as manifestações do dia 3 de agosto. Manifestações que foram muito grandes. Isso é crime no Brasil agora, aparentemente, né? Olha só, não é novidade. Adivinha quando que isso aconteceu no passado? Na ditadura militar. Na ditadura militar também era proibido manifestação. Não pode fazer manifestação. Por quê? Porque pega mal, pô. Né? O governo pega mal pro governo esses troços. Não pode fazer manifestação contra, não sei o que lá. E daí, essa é o motivo para o Malafaia estar sendo perseguido. Eu vou te falar um negócio. Eu não duvido nada que tenha também um dedinho da Petra Costa. Lembra da Petra Costa, que fez um filme recentemente sobre como as igrejas evangélicas estão destruindo o Brasil e coisa e tal? A minha visão é que o Alexandre de Moraes está com algum problema mental na cabeça dele, que ele está assim, ouvindo só o pessoal da esquerda, assim, direto, né? Ele está imbuído na bolha da esquerda, mas com incapacidade completa de sequer perceber o quão ele está imerso nessa bolha, né? E daí ele está achando que o problema é o Malafaia agora. Não, porque o problema não são as redes sociais, o problema são os evangélicos. Olha o risco que isso é, tá? O Malafaia tem um apoio enorme no povo brasileiro, e aí estão tentando minar isso botando alguns áudios e mensagens do Malafaia públicos na internet, né? E aí é curioso, porque, por exemplo, essa mensagem aqui, eu vou mostrar a mensagem e vou comentar sobre ela, mas o ponto é, não tem nada de criminoso nisso daqui. Ele está criticando o Eduardo Bolsonaro, está elogiando o Flávio Bolsonaro, olha só. Não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. Olha só, olha só. Eu não sei o que o Malafaia tá falando aqui. Por quê? Porque o contexto tá fora, né? Ele solta a mensagem sem o contexto da mensagem disso na conversa. Mas você lembra que em determinado momento o Trump mandou uma mensagem para o Bolsonaro. E naquela época, naquele dia, eu falei que, olha só, isso aqui é a deixa para o Bolsonaro pedir para o Trump tirar as sanções. É a deixa para o Trump tirar, para o Bolsonaro
pedir para o Trump, não, Trump, tira as sanções do Brasil, porque tá tudo bem, coisa e tal, a gente vai resolver aqui, a gente vai conversar aqui, vamos resolver tudo aqui no Brasil. E no dia seguinte, o Alexandre prendeu o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque justamente queria impedir que o Jair Bolsonaro fizesse isso. Porque se o Jair Bolsonaro aceitasse e mandasse um aviso para o Trump, falando, não, olha só, tá beleza, eu vou negociar com o pessoal aqui, o Bolsonaro viraria o negociador do Brasil com os Estados Unidos, de uma forma ou de outra. Não tem outra alternativa, né? Ele seria o cara, o dono do penhor das contas públicas brasileiras. E eu não sei se foi por falta de tempo, né, porque logo em seguida o Alexandre de Moraes prendeu o Jair Bolsonaro, ou se foi por algum outro motivo, mas o Bolsonaro não respondeu essa mensagem do Trump, né? Foi uma carta, uma mensagem que o Trump falou que não, que o Jair Bolsonaro é importante, não sei o que lá, eu considero muito ele e essas coisas estão acontecendo por conta dele. Ele podia virar e falar, olha só, não, isso tornaria ele um herói para as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tornaria ele o fiador da relação Brasil-Estados Unidos. E assim impossível prender ele, porque o pessoal sabe que se prendesse ele, aí acabou o fiador, aí o Trump ia botar todas as tarifas. Enfim, eu não sei, mas eu tenho a impressão que é isso que o Malafaia está querendo se referir nesse ponto aqui, né? Aí ele começa a criticar o Eduardo Bolsonaro agora. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá criticando o Eduardo Bolsonaro. Eu não sei exatamente por que ele está criticando o Eduardo Bolsonaro nesse caso aqui. Mas é possível, porque o Eduardo Bolsonaro tem criticado o Tarcísio, tem criticado um monte de gente aqui. E de novo, eu não sei, tá? Eu tenho reservas quanto a isso. Eu não tenho falado nada sobre assunto, essa briga de Eduardo com Tarcísio, com não sei o que lá, porque a minha visão é muito simples. Quem vai decidir vai ser o Bolsonaro. O Bolsonaro vai decidir quem vai ser o candidato em 2026. Então, eu votaria no Tarcísio sem problema nenhum, votaria no Zema sem problema nenhum, votaria no Ratinho Júnior sem problema nenhum, votaria em qualquer um deles sem problema nenhum. Quem vai decidir vai ser o Bolsonaro, né? Então, assim, eu não sei por que está acontecendo essa briga. Talvez seja justamente o caso do Eduardo Bolsonaro estar brigando com esse pessoal e o Silas Malafaia tomou as dores de pessoas que estão sendo acusadas ou talvez hostilizadas pelo Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se é isso, né? O Eduardo Bolsonaro conseguiu um feito realmente incrível, né? Toda essa mudança na estrutura política brasileira aconteceu por causa do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Ninguém tira esse crédito dele, né? Mas precisa espizinhar o Tarcísio, precisa brigar com o Tarcísio desse jeito? Eu não sei, não me parece uma boa prática isso daqui, né? Mas vamos ver ele falando aqui. Tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo está contigo, Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados, vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Ou seja, é engraçado que a Polícia Federal colocou isso como se fosse uma grita, tá vendo como é que o Malafaia tá junto com o Bolsonaro? Ele falou que a gente tá ferrado e não sei o que lá. Meu amigo, é a verdade, cara. Vocês que não querem aceitar isso, mas é a verdade, vocês estão ferrados mesmo. A verdade é essa, qualquer um pode ver, né? Ele elogiou o Flávio Bolsonaro, por quê? O Flávio Bolsonaro propôs o tal do pacote da paz. Vamos fazer um acordão para tirar o Alexandre de Moraes também, anistiar todo mundo, não sei o que lá e coisa e tal, e resolver esse problema. E é isso daí. Gente, essas coisas resolvem em acordo, não tem alternativa. Não adianta você querer acabar com a esquerda no Brasil. A esquerda no Brasil não vai acabar, ela vai continuar existindo aqui no Brasil. A gente tem que ter uma maneira de convivência, tem que ter um caminho de convivência de todo mundo, né? Então, olha só, não vi nada demais nesse áudio do Malafaia, a não ser o fato de que é um áudio íntimo, né? Um áudio que ele certamente gravou sem a intenção de que isso fosse exposto para todo mundo. E o mais engraçado é que a polícia está expondo isso daqui como uma justificativa para essa ação contra o Malafaia. E se isso daqui é o máximo que eles têm de justificativa para dizer que tem que investigar o Malafaia, só prova aquele meu ponto. Eles não têm nada contra o Malafaia.
né? Eles estão investigando o Malafaia, por quê? Por causa da manifestação do dia 7 de setembro. Eles estão com medo do Malafaia convocar a manifestação. É isso que eles querem. Tem mais coisa aqui, ó. Tem algumas mensagens do Eduardo Bolsonaro brigando com o Jair Bolsonaro, não sei o que lá. Eu não sei o que o Jair Bolsonaro, o pai, falou para o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro não gostou do que foi falado, e daí disse que não, deixa eu deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você faz a mim, no período de estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Ô, meu amigo, olha só, o cara é filho e pai discutindo. Filho e pai discute mesmo, isso aí faz parte, né? Não tem nada demais nessa história. Estão querendo colocar um peso nisso daqui, estão querendo jogar o Eduardo Bolsonaro contra o Jair Bolsonaro. Não é assim que funciona a coisa. Meu amigo, relação familiar, o pessoal fala, ele tá falando desse jeito porque é o tom que eles conversam mesmo, não tem nada demais isso daí, né? Me fudendo aqui, e você ainda ajuda a se fuder daí, se o imaturo do seu filho de 40 anos, nessas alturas o Jair Bolsonaro falou para ele que ele estava sendo imaturo, né? Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, por que você me joga para baixo? Quem vai se fuder é você, vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Tenha responsabilidade, não sei o que lá. Ou seja, o Jair Bolsonaro certamente pediu moderação para ele, pediu alguma coisa para ele não gostou e respondeu para o pai. Gente, olha só, isso aqui não tem nada demais. De novo, se a Polícia Federal tá jogando esse tipo de picuinha como prova de envolvimento e não sei o que lá, o que isso quer dizer no final das contas? É porque eles não tem nada, né? Eles não tem nada. Tem alguém combinando alguma coisa aí, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá. Não, não tem nada de combinação. Tem ao contrário, né? O Jair Bolsonaro pedindo uma coisa e o Eduardo Bolsonaro falando outra. Se alguma coisa isso daqui prova, é que não há conluio entre o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, né? Aqui, o Malafaia disse que esse seu filho Eduardo é um babaca. De novo, ele está criticando porque o Eduardo Bolsonaro tem criticado um monte de gente que é aliado do Bolsonaro e coisa e tal. Mas, de novo, faz parte do jogo, cara. Isso aí não tem problema. Isso é uma coisa que não muda nada, né? Tá aqui o Silas Malafaia. Olha só, desculpa, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que tá dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista. E ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. Veja, ele não está falando isso sobre as sanções do Trump. Ele já falou que as sanções do Trump estão adequadas, ajudou o Bolsonaro pra caramba, ninguém tem dúvida. O problema é a forma como o Eduardo Bolsonaro coloca essas coisas, né? É isso que ele está criticando aqui, essa crítica a outras pessoas, né? Só não faço um vídeo e arrebento com ele porque essa por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado, esse idiota falar mais alguma asneira. Ou seja, o que ele está reclamando não é das ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? É do fato de que essa briga que ele está causando no final das contas. Enfim, se isso daqui é o que a polícia tem para dizer que há um conluio para impedir o processo, meu amigo, isso aqui prova o contrário. Prova pessoas brigando, discutindo, argumentando entre si, coisa e tal. Não tem conluio nenhum nisso daqui, não tem ajuda nenhuma nisso daqui, né? Enfim, aqui ó, a Polícia Federal fez busca e apreensões contra Silas Malafaia e impôs proibição de deixar o país. O Silas Malafaia estava num encontro evangélico lá no Paraguai, em Portugal, voltou para o Brasil e no Galeão já foi conversaram, a Polícia Federal já conversou com ele lá, né? Cumprimento de mandatos foi feito quando o pastor desembarcou no voo que voltava de Lisboa. Ele é investigado por atrapalhar o processo que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Além disso, a Polícia Federal indiciou Jair Eduardo Bolsonaro por coação na ação penal do golpe e fez buscas contra o pastor Silas Malafaia. Aí, aqui, ó, ainda pegaram isso daqui, ó. Polícia Federal encontra rascunho de pedido de asilo político na Argentina no telefone de Bolsonaro. É o mesmo erro nesse caso aqui da questão do golpe. Ah, tem um documento que ele fez que ia pedir asilo na Argentina. Ele pediu asilo na Argentina? Não, não pediu. Então não tem execução. Isso é cogitação, ele cogitou pedir asilo na Argentina. E pior ainda, tá? Porque segundo estão dizendo aqui, é um documento que estava em nome de... como é que é o nome da pessoa? Fernanda Bolsonaro. Eu não conheço essa pessoa. Existe o risco, eu não vou dizer para vocês que é isso que aconteceu, mas existe o risco de ter sido alguém que é um seguidor do Bolsonaro, conhece o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, por isso usa o sobrenome Bolsonaro,
não sei, e mandou essa minuta desse troço aqui. É a mesma coisa dos outros casos todos. Manda uma minuta porque quer ajudar, não porque Bolsonaro tem que fazer isso, tem que fazer o golpe, não sei o que lá, vou mandar uma minuta para ele, como é que ele faz o golpe, não sei o que lá. Esse tipo de coisa não ajuda ninguém, né? Não sei se o pessoal sabe, espero que o pessoal aprenda que isso não ajuda ninguém, né? O Bolsonaro tem capacidade de fazer esse pedido de asilo sozinho, né? Se fosse o caso. Não tem absolutamente nada que indique que o Bolsonaro iria de fato pedir asilo na Argentina. E se ele cogitou pedir asilo na Argentina, não tem nada de errado. Cogitação não é crime no Brasil. Você pensou, caraca, me deu uma vontade de matar fulano, porra, vontade, mas deixa pra lá, não vou matar não. Isso é cogitação, isso não é crime no Brasil. Pô, pensei em pedir asilo na Argentina. Mas não vou pedir não. Se ele tivesse protocolado isso daqui na Argentina, e daí as autoridades brasileiras tivessem interceptado a coisa, não sei o que lá, aí sim, ele iniciou a execução, e daí seria uma tentativa de bloqueio, de fuga no Brasil. Não foi o caso. Aliás, tem um outro detalhe nessa história. Porque pedir asilo não é tentativa de burlar a defesa, né? Pedir asilo é um direito de todo mundo, tá? Então, ainda tem isso ainda, o direito internacional reconhece que qualquer pessoa pode pedir asilo em outro país. Então, mesmo que por hipótese o Bolsonaro pedisse realmente asilo na Argentina, ainda não seria crime. E, no entanto, está sendo colocado como um crime aqui, não porque ele tentou fugir para a Argentina. Não, ele não tentou fugir, não. Ele tentou pedir asilo. É muito diferente. É reconhecido no direito internacional isso. Ou seja, essa coisa toda aqui é uma lambança danada do Alexandre de Moraes que só reflete o quanto ele está desesperado, né? Ele está querendo dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, porque ele está vendo que as pessoas de perto dele estão se afastando e ele quer ressaltar o quanto que ele está firme na posição dele. A gente viu que recentemente ele teve o cartão bloqueado, um monte de problemas aí, coisa e tal. Tá todo mundo se afastando dele. Ele precisa demonstrar firmeza, daí essa dobragem de aposta dele aqui. Só que é aquilo que o Paulo Figueiredo falou, na verdade eles estão contando com isso, porque quando você começa a tomar essas decisões muito rápidas e sem embasamento, sem lógica, acaba ficando mais evidente a perseguição nesse caso. Caramba, esse tipo de coisa aqui, prender o cara ou dizer que o cara tá fazendo um negócio porque teve um rascunho de um pedido de asilo no telefone dele. Tá, mas ele pediu asilo? Não, nem pediu asilo. E se pedisse asilo, isso era crime? Não, não é crime. Então, como é que fica, né? É uma coisa curiosa isso daqui, né? Isso está tirando, na verdade, o Alexandre de Moraes acha que está melhorando a situação, que está convencendo as pessoas de que ele está certo e que o Bolsonaro está errado, mas esse desespero dele só está mostrando que ele realmente está errado, né? E, de novo, por que o Silas Malafaia está sendo perseguido? Por causa da manifestação no dia 7 de setembro. Por isso, nós não vamos deixar de ir. 7 de setembro eu estarei lá no posto 5 de novo, em Copacabana, com certeza, para estar na manifestação. Tem que ser uma manifestação muito grande, para mostrar que não tem nada a ver coisa com coisa, que a gente não vai se intimidar com esse cambada de idiotas aí que querem implantar uma ditadura no Brasil de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.